Glória a Deus. Amém. Que bom que os meus filhos estão aqui. Gil, Paula e Gabriel, eu amo vocês. Vocês são bênção na minha vida. O gordo me fez chorar subindo as escadas ali. Ele falou, sua família está aí, né? Eu falei, tá. Rapaz, você fez um bom trabalho. Glória a Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Deus é fiel, Deus é maravilhoso e Ele está nesse lugar. Olha para a pessoa que está do seu lado, dá um sorriso e fala aí. E aí, tudo certo? Aí. Coisa linda, viu? Coisa linda. Eu estou feliz demais. Mas feliz demais. Pela minha família que está aqui, eu falei para a Rafaela e a Gabriela que elas iam subir aqui para orar, mas elas não quiseram ainda. Mas a Rafaela já ministra com adolescentes, com crianças, na igreja onde eles estão servindo, e é o meu orgulho, é um orgulho para mim. Os meus demais netos estão todos eles bem encaminhados e são abençoados para a glória de Deus. Amém? Eu pude participar de um casamento na sexta-feira. Gente do céu, que coisa boa! Eu conversei com os noivos antes, um dia antes, e cheguei lá e falei assim, ó, eu posso ir lá, eu posso ajudar vocês lá, eu posso participar, mas eu quero pregar a palavra, eu quero falar de Jesus no casamento. O André estava lá e pode comprovar isso para mim. Aí eles falaram assim, mas é isso que nós queremos. E eu vi o brilho nos olhos deles. Olha que coisa boa, uma cerimônia de casamento, e eu pude ali falar a respeito de Jesus Cristo de Nazaré. Falar a respeito da salvação, da ressurreição dele, e que o único meio de nós irmos para o céu, de nós termos uma vida eterna, é ter Jesus Cristo no nosso coração. É ter Jesus Cristo como verdade na nossa vida. É ter Jesus Cristo como o nosso norte, como o nosso caminho. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, Jesus é o teu caminho? Querido, esse é um local onde a alegria do Senhor está. Então, abra o teu semblante e sorria e alegre-se, porque nós temos a vida eterna para estarmos juntos. Amém? Eu quero glorificar a Deus pela vida do Silvio e do Davi. Foram eles que me chamaram para que eu pudesse participar desse casamento. Amém. Talvez você pensasse que agora eu ia pegar. Depois alguém me arruma uma água aqui, eu vou tomar o resto desse povo aqui. Ah, não, esse aqui tá bom. Eles não têm boqueira. Pode deixar, boqueira, ninguém mais conhece isso. O ano passado, queridos, veio o pastor Marconi aqui. E ele deu uma palestra para os líderes. E ele falou ali a respeito de liderança, ele falou de célula. Queridos, eu tenho aproximadamente 25 a 30 anos de célula, e eu gosto de célula. Eu gosto muito de célula. A célula é bênção, a célula é um movimento que traz crescimento, que traz unidade, que traz relacionamento. E isso é bom de verdade. Obrigado. Aí sim, ó. Agora ela está pensando que eu sou um camelo. Eu cheguei, o Emanuel chegou para mim, olhou e falou assim, ó, o telão daquele tamanho lá, você só falta o chapéu, é o Valdomiro. Eu falei, misericórdia, como é que é isso, rapaz? Acho que eu estou acrescentando alguma coisa. Ele está por aí, ele vai me perdoar se eu acrescentei alguma coisa. Né? Você está aqui, mas foi por aí. Foi por aí. Aí, vamos voltar lá. O pastor Marconi veio e falou a respeito de célula para alguns líderes. E eu já tive muitas e muitas, mas muitas experiências com célula. Já, para a glória de Deus, tá, queridos? Já vi gente endemoniada, usou a minha vida para ministrar na vida da pessoa, a pessoa foi liberta. E pensa num demônio. É demônio forte, não é demônio meia boca, não. Né? Já fui ministrar em casas, e isso, queridos, filtrem, tá bom? Já fui ministrar em casas, ministrei a palavra,
O cara da casa falou assim, eu entendo muito da palavra, eu falei para ele abrir o livro, eu falei para ele abrir a Bíblia em João, ele abriu em Ezequiel, e eu tive que abrir a Bíblia, e ele falou que conhecia. No final, ele praticamente me expulsou da casa dele, no dia que eu e a Silene estávamos levando uma cesta básica para casa. Uma cesta básica para o casal, que praticamente me colocou para fora. Você aqui de líder, eu quero, eu fiz um acordo com ele. Sabe o acordo? Ele entrou com o pé e eu com a bunda. Fora daqui. Falei, meu pai do céu. Então, célula para mim é uma coisa corriqueira. Só tem uma coisa. Ele falou assim, o líder tem que liderar bem a sua casa. Líderes que estão aqui, liderem bem as suas casas. Esposa e filhos, liderem bem. Porque se você não sabe liderar a sua casa, como é que você vai liderar uma célula? E agora eu pego bem pesado. Como é que você vai liderar uma célula? Líder, lidere bem os seus filhos. Aí, queridos, ele falou assim para mim, ou seja, o Espírito de Deus usando a boca do pastor falou assim, lidere-se a si mesmo. Eu abri os olhos assim, olhei para a Silene, talvez ela nem se recorde disso. Lidere-se a si mesmo. Vamos falar junto? Lidere-se a si mesmo. Ou seja, eu tenho que me liderar. Eu tenho que liderar a mim mesmo. Como é isso? Queridos, tudo vai ficando para depois. Só um exemplo. Eu vou fazer tal coisa e vou deixando. Agora, eu consigo me liderar? Eu consigo fazer as coisas na hora correta, na hora certa. Está aí como é que fala? O leão, né? O imposto de renda, que todo mundo deixa para o final. Por quê? Porque não consegue se liderar. Não consegue fazer as coisas da maneira correta. Eu vou me liderar, mas como que é isso? Querido, você tem uma alma, e essa alma tem que ser submetida ao Espírito. Se essa alma é submetida ao Espírito, e o seu Espírito, ao Espírito Santo, você que tem condições de se liderar. Amém? Olha aí para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você consegue liderar a sua vida? Muitas e muitas vezes, eu não tenho conseguido liderar a minha vida. Eu não tenho conseguido. Eu quero que Deus seja o número 1. Eu quero que Deus seja o número 1. E muitas vezes, se eu estiver muito cansado, eu sei que você pensa que eu sou um magnata e não trabalho. Mas eu trabalho, eu tenho que trabalhar e trabalhar muito. E o meu trabalho é cansativo. Né? Porque olhando para mim, você olha e fala assim, bonitão daquele jeito, vestido daquele jeito. A Silene colocou essa roupa para mim em casa, porque é ela que arruma a roupa. Eu falei assim, o pessoal vai olhar para mim e falar assim, está pregando pelado. Porque preto de cima e embaixo, só a faixinha branca. Né? Alguns não gostaram da piada, não tem problema não. Né? Eu não consigo. Aí eu trabalho, estou cansado, quando chega na hora da oração, eu falo, Senhor, dessa vez o Senhor vai me deixar de lado aqui, e eu vou deixar essa oração para outro dia. Agora eu pergunto para você, querido, isso acontece só comigo? Olha só, tiveram alguns corajosos, vou fazer essa pergunta de novo, quem sabe? Isso acontece só comigo? Não. Agora, nós dizemos o quê? Que Jesus, que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o número 1 da nossa vida. Mas o meu trabalho, minha família, minhas coisas tomam as proporções tamanhas que o número 1 da minha vida fica de lado. Por quê? Porque eu não consigo me liderar. Eu não consigo me liderar. Eu não consigo me liderar. Eu queria dar um exemplo de algumas pessoas. Vocês estão estranhando não ler a Bíblia ainda, né? Nós vamos ler.
Depois nós vamos ler o Salmo 119, só para nós terminarmos. Um exemplo de Daniel. O profeta Daniel, em Daniel 4:30, Nabucodonosor ia viver como um animal. Ele chega para o profeta, ele chega para o rei e fala assim: olha, você vai viver como um animal, através de um sonho que Nabucodonosor teve. E você vai perder todos os seus sentidos e vai viver como um animal. Como um animal. Vai estar no campo, o orvalho vai estar sobre a tua vida. Depois você lê lá o livro todo de Daniel, é bem curto, tem acho que 12 ou 13 capítulos, se eu não me engano. Né? E você vai viver como um animal. Só tem uma coisa: Nabucodonosor era rei da Babilônia, rei de um império enorme. E Daniel faz o quê? Falou assim: você vai viver como um animal. Depois de Nabucodonosor veio Belsazar. Nabucodonosor saiu de cena, chega o seu sucessor, então Belsazar um dia chama lá os seus bamba da corte, reúne todo mundo, enche a lata, ou seja, bebe até ficar bêbado. Quando ele fica bêbado, o que ele faz? Nabucodonosor havia trazido as taças de ouro, as taças de prata, ele havia trazido os utensílios de Jerusalém, os utensílios de Deus, utensílios que eram utilizados nos cultos para o Deus vivo, Deus Altíssimo. E ele, com a cara cheia, faz o que, Belsazar? Ele vem e pede para os seus serviçais: tragam as taças, vamos beber nessa taça. Vamos beber, vamos festejar, essas taças são nossas, nós ganhamos, são despojos aí de uma guerra, então nós vamos fazer o quê? Vamos beber. Só tem uma coisa: a taça era do Deus vivo, os utensílios eram do Deus vivo. O que aconteceu? Aconteceu que um dedo, como um dedo de uma mão humana, escreve na parede. Ela escreve lá na parede: como é que é? Olha só que bom, pelo menos você, meu bem. Que mais? Tekel Parsim. Ou seja, traduzido: pesado fostes e encontrado falta. Os teus dias serão contados. Daniel revela isso a Belsazar. Daniel revela isso para ele e fala assim: ó, a casa caiu. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, dá um sorriso e fala assim: a casa caiu, manão. Fala: a casa caiu, manão. E a casa caiu. E este Daniel vai e revela o que acontece naquele tempo. Com pouco tempo, ou seja, Belsazar morreu. Acabou para ele ali, porque ele usou os utensílios. Dário tomou o reino da Babilônia. Veio outro reino, veio outro rei. E ele tomou. Tomando o reino, ao invés de ficar ele só liderando, o que ele fez? Ele levantou 120 sátrapas. Safados. Ele levantou. É isso que ele levantou. Um monte de safado lá. Por quê? Quando eles viram que Daniel revelou o sonho de Nabucodonosor, revelou o sonho de Belsazar, e ia certamente revelar de Dário, e ele levantou esses 120 para... Ei, que beleza, ó. Esse microfone aqui é bom que não dá nem para tirar daqui. Aí, ele levantou esses 120 para que pudesse ajudar ele a reinar. Só que, quando Davi faz a revelação de Belsazar, ele
Daniel, como Daniel, faz a revelação de Beltesazar, o que acontece? Ele toma um posto maior. Ele é ali considerado como governador da Babilônia, né? Então, quando Dário está ali e já levantou os 120, Daniel com um posto mais alto e fazia todas as coisas certas, esses 120 aconteceu o quê? Eles começaram a fazer o quê? Vamos lá e vamos bagunçar o coreto de Daniel. Porque esse cara é muito certinho. Fizeram então o quê? Levantaram um decreto. Os sátrapas levantaram um decreto e falaram assim: ó rei Dário, ó rei Dario, você vai proibir por 1 mês as pessoas de orar a outros deuses. Aleluia. Mas, neste 1 mês, eles vão orar somente a você. Somente a você. Só tem uma coisa, o profeta Daniel orava quantas vezes por dia? Não ouvi. Quantas vezes? O profeta Daniel orava 3 vezes ao dia. Para quem? Para o Deus Altíssimo. Para o Senhor dos Senhores. Para o Deus dos judeus. Ele orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Quando veio esse decreto de Dario, o que aconteceu? Ele mudou. Ele se transformou. Não, ele não mudou. Ele conseguiu liderar a si mesmo e continuou fazendo as coisas que ele fazia. Ele foi até a sua casa e orou 1, 2, 3 vezes ao dia. Só tem uma coisa: os 120 sátrapas. Ei, sátrapas, tá uma dificuldade danada. Estavam maquinando para que ele pudesse ser pego, e sendo pego, o castigo era ser lançado na cova dos leões. Daniel não temeu, ele falou: eu vou liderar a minha vida da maneira que eu quero. Eu vou liderar a minha vida do jeito que eu desejo. E eu vou continuar fazendo as minhas coisas. Continuar orando 3 vezes ao dia para o rei, para o dono do mundo, para o Senhor eterno. Amém, queridos? Amém. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ele assim: você ora 3 vezes por dia? Talvez se você fosse aí uma pessoa bem honesta, fala assim: eu oro uma vez, uns 5 a 7 minutos, e olhe lá, hein? Eu oro quase todos os dias. E se eu falasse todos os dias, estaria mentindo para vocês. Eu ando no quintal, agora tenho mais 2 companheiros, o José e o Antônio. O José e o Haaland são os meus cachorros. E eles ficam atrás de mim achando que eu vou dar comida para eles umas 10 horas da noite. Só passa fome comigo. Mas eu oro quase todos os dias andando no meu quintal. E são os melhores momentos do meu dia. Mas Daniel é um exemplo a ser seguido. Daniel orava 3 vezes ao dia, virado na janela dele para Jerusalém, para a direção de Jerusalém. Ele conseguiu liderar a sua vida, mesmo sabendo que Dário havia de jogar. E Dário gostava dele. Dário gostava de Daniel. Mas quando os sátrapas, aqueles safados lá, falaram para Dário, falou: olha, ele está orando. Ele está orando 3 vezes ao dia. Dário foi, pegou Daniel e lançou na cova dos leões, e você já conhece a história. Deus veio, fechou a boca dos leões. Mas Daniel conseguiu liderar a si mesmo, mesmo num tempo de luta, num tempo difícil. Amém? Amém, querido? Amém. Fala assim: em tempos difíceis, ore, busque ao Senhor. Amém. Agora eu queria abrir a palavra do Senhor em Daniel, capítulo 3. É agora que a gente vai começar a ler.
Tem uma feijoada lá em casa. Você não está convidada não. Amém, queridos? Daniel capítulo 3, do versículo 16 ao 19. Diz assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisa nos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego que o seu semblante mudou e deu ordem para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o costume. Amém? Agora nós já passamos para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nabucodonosor, nós voltamos lá para Nabucodonosor, levantou uma estátua e falou assim: quando vocês ouvirem o som, agora sou eu que estou falando, depois você vai ler, quando você ouvir o som de instrumentos e de trombeta, aonde vocês estiverem, o reino todo vai se dobrar em terra e vai adorar a essa estátua. Vai adorar a essa estátua. Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram para ele assim: ó Nabucodonosor, o nosso Deus, Ele é capaz de nos salvar, de nos tirar dessa fornalha. Ele é capaz de nos tirar dessa fornalha. Agora eu queria que você prestasse atenção. Mas, olha só o que eu vou ler aqui de novo. Mas, se Ele não nos livrar, aqui é a palavra de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Querido, se você observar isso no texto, você vai ver que eles não estavam tão confiantes. Estava faltando fé no coração deles. Ele falou: Deus é capaz de nos livrar, mas se Ele não livrar, nós vamos para a fornalha e nós não vamos nos dobrar diante dessa estátua. Nós não vamos nos dobrar. O que Sadraque, Mesaque e Abidnego estão falando ali? Nós vamos conseguir liderar a nossa própria vida, de maneira que nós não vamos nos dobrar, nem mesmo se Deus não nos livrar desta fornalha. Eles disseram: eu vou liderar a minha vida. Eu vou fazer a minha vida aquilo que eu desejo. E o meu desejo é para o Deus Altíssimo. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado aí e fala assim: o seu desejo é para o Deus Altíssimo? Será que o nosso desejo é para o Deus Altíssimo? Será que mesmo em falta de fé, nós conseguimos nos liderar e permanecermos posicionados de que Cristo é Senhor, é Rei, é dono e pode todas as coisas da nossa vida? São 2 exemplos a ser seguidos. Sadraque, Mesaque e Abidnego, por mais que tivessem ali com falta de fé, permaneceram firmes e disseram: nós não vamos nos dobrar. Nós não vamos nos dobrar. Daniel, tantas profecias, tantas revelações, tantos sonhos decifrados, e ele permaneceu, por mais que o governo, que o reino estivesse contra ele, ele continuou firme, orando e buscando a presença do Senhor. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: lidere a sua vida. Queridos, eu digo a vocês que muitas vezes eu não consigo liderar, mas eu tenho tomado algumas decisões
para que eu possa fazer o melhor diante de Deus, para que eu possa realizar as coisas que Ele tem colocado para eu fazer. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é pregar a palavra do Senhor. É pregar a palavra. E quando eu tenho oportunidade de pregar a palavra, eu prego mesmo. Silene fala para mim que eu falo muito. Às vezes vai um cliente em casa e às vezes ele me atrapalha. Mas eu não quero nem saber. Ganhar tempo em falar de Jesus, em dominar a minha alma para estar trabalhando e ganhando dinheiro, ou ganhar uma vida, é o mais importante para mim. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você tem dominado a sua alma e ganhado vidas para Jesus? Amém. Acho que agora eu começo a pregar. É verdade. É verdade. Muitas vezes os homens deixam de dominar-se, de liderar-se, e deixam de ser o sacerdote dentro de casa. Ele já não se preocupa. Como ele trabalha todos os dias, ele traz então o sustento para sua casa, ele acha que aquela ali é a função. Só tem uma coisa, o que Deus colocou sobre nós é que nós somos sacerdotes. Sacerdotes. O sacerdote, ele cuida. O sacerdote, ele está ali para cuidar da vida espiritual da esposa, dos filhos. Ele está ali para fazer a parte dele dentro da casa dele. Não é somente achar, eu sou o líder, eu sou o cabeça, eu mantenho essa casa e o restante a esposa que faça. Não é assim. O homem tem que se liderar. Por mais que ele chegue cansado dentro de casa, ele tem que ir lá e brincar com as crianças. Ele tem que ir lá e fazer um meio campo. No casamento eu disse que a mulher é ganha pelo ouvido. Pelo ouvido. E muitas vezes eu não olho para minha esposa e digo para ela assim: eu te amo. Quando eu falo para ela assim, eu te amo, ela olha para mim e fala assim: você está querendo o quê? Agora a gente vive em casa sozinho, gente. Está escutando essa, Nelsinho? Sozinho. Uma vez eu estava aqui ministrando para os homens e eu falei assim: antigamente em casa, o relacionamento amoroso, vou falar relacionamento amoroso, era dia sim, dia não. Agora, o Nelsinho gritou assim: agora é igual a Sabesp, uma vez por mês. Eu falei: engraçadinho você. Mas não é assim. Mas não varia tanto assim, não. Mas é assim. A mulher é ganha por palavras. Maridos que estão aqui, olhem para suas esposas e digam a elas assim: eu amo você. Mulheres que estão aqui, olhem para os vossos maridos e diga para ele: eu amo você. Queridos, a palavra eu amo. Eu gosto muito dos meus filhos, porque eles são exemplos para mim nisso. Eles ligam, né? O Gabriel sempre liga, os meus netos ficam com a gente. Ele sempre liga e no final ele diz assim: eu amo vocês. Eu amo vocês. São exemplos. Exemplos. Mas esse dizer eu amo você é para pai, é para mãe, é para as pessoas que têm o seu convívio. E nós não conseguimos liderar nem mesmo a nossa língua e falarmos isso. Falarmos isso. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Submissão é sobre a mesma missão. Isso não quer dizer que o marido vai estar lá e vai pisar na tua goela. Não. Mas é sobre a missão dele. A última palavra tem que ser a dele. Hoje em dia, com esse empoderamento, mulher empoderada, mulher isso, mulher aquilo. O que acontece? Não se domina e diz: quem manda aqui em casa sou eu. Agora, leia lá o livro de Efésios e você vai ver se é assim mesmo que as coisas acontecem. Dominar-se a si,
saber que há um cabeça, um líder dentro da casa. Seja uma mulher sábia, submissa, seja uma mulher que edifica o lar. Um homem, dá para uma mulher um espermatozoide e 9 meses depois ela devolve para ele um filho, uma filha. A mulher sábia edifica a casa, ela abençoa a casa. Mas hoje, com o feminismo, com o empoderamento, é tudo igual. Vai carregar um saco de cimento. Aí você fala: Gilberto, que negócio é esse aí? Não consegue se liderar achando que está acima dessa situação. Eu não estou falando aqui que os homens é todo líder e tal, e pai, raça eleita, sacerdócio real, nada disso. Há um complemento. Lá em casa eu só não lavo a louça, mas eu deixo ela pré-lavada. É pré-lavada. O casal... a mesma coisa ela faz lá. Está rindo aqui, ó. Se eu faço um bolo, na sexta-feira eu fiz um bolo, diga-se de passagem, uma delícia, queridos. Quinta-feira, eu fiz um bolo lá. Eu deixei tudo pré-lavado. Que lavar, rapaz? Tudo pré-lavado, ou seja, eu ajudo. Né? Quando chega a noite, se eu estiver tranquilo, quem vai fazer a janta sou eu. E os meus filhos, quando eles chegam lá e sentam à mesa para comer, quando eles comem, eles falam assim: quem cozinhou foi o papai, né? Quem cozinhou foi o papai, né? Sem saber. Mas eu ajudo, assim devem ser as coisas. A gente deve, sim, dividir. Mas hoje com o empoderamento, queridos. O empoderamento. As mulheres acham que elas estão sobre todas as coisas. Governe-se. Olhe para uma mulher que está do seu lado e fala assim: governe a si própria. Fala para ela assim: lê lá Efésios. Amém? Glória a Jesus. Tá bom. Academia. Tem pessoas que começam um ano e falam assim: eu vou começar uma academia, uma dieta. Vai um mês, paga um ano, porque agora eles estão pegando dessa maneira. Paga um ano, vai um mês e deixa o resto do cheque lá do cartão para ir pagando. E esquece. Por quê? Porque não consegue liderar-se a si mesmo. Deixa eu voltar um pouquinho na mulher aqui. Hoje eu estou a fim de bater firme. Brincadeira. Mulher submissa, que muitas vezes o marido vem procurar a esposa, né? Porque os maridos de 40 anos para baixo quer ser abençoado todo dia, né? E muitas vezes o que acontece é que a mulher, não sabendo se liderar, a dor de cabeça lidera ela. As mulheres estão entendendo, né? Hoje não, hoje eu estou com dor de cabeça, hoje você não vai ser abençoado, não. Leiam Coríntios capítulo 7. Porque nem o homem é dono do seu próprio corpo após o casamento, e nem a mulher é mais dona do seu próprio corpo. Os dois têm que se dar. Após o casamento, os solteiros que estão aqui, aguardem. Depois que casar, faz à vontade, tá? Esse negócio de que relacionamento sexual é somente para procriação é mentira de Satanás. É para renovação de aliança. E eu, se eu pudesse, tivesse força, eu renovava minha aliança com a minha mulher todo dia. Mas não estou com essa força toda, né? E eu estou falando em código aqui. Se fosse uma outra plateia, eu falaria de maneira diferente. Já viram que Cláudio Duarte fala a respeito? Mulheres, querem agradar os vossos maridos? Vocês já viram o que ele fala? Ele fala assim: barriga cheia e saco vazio. E é isso que tem que ser. Só que a dor de cabeça impera. Olha para uma mulher que está do seu lado e fala assim: você tem muita dor de cabeça, irmã? Fala para ela assim: vai ler Coríntios 7.
Eu tenho um exemplo muito forte na minha casa, de liderar-se. A minha bênção, a Silene, está fazendo faculdade, e ela faz academia há mais de 30 anos. O meu filhinho mais novo ia com ela. O meu filhinho mais novo tem 33 anos. E ela vai religiosamente, 3 vezes por semana. Agora eu pergunto para vocês, sabe aonde eu estou quando ela levanta às 6 horas, 5:30 para se trocar e ir para a academia? Sabe aonde eu estou? Dormindo. Por quê? Porque ela consegue se liderar e eu não. Ela está fazendo faculdade, falou que vai trabalhar, e eu falei, não vai não. E vou dizer uma coisa para vocês, queridos. É só nota boa. É só nota boa. É a distância, mas é só nota boa. Ela consegue se liderar e eu não. Liderar o seu emocional, liderar a sua língua, olhe os palavrões, liderar a si próprios nos seus pensamentos. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, lidere a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Eu sei que o tempo está passando muito aqui, já estou vendo alguns irmãos abrir a boca ali. E eu não quero isso não, eu não quero atrapalhar ninguém. E nós já estamos na hora. Essa palavra quando veio para mim, para o meu coração, eu falei, Jesus, eu preciso melhorar muito na minha liderança. Ver o exemplo de Daniel, ver o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abidnego, vindo, e mesmo nas suas situações, conseguiram se liderar e manter posicionado a sua vida em Cristo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, aplauda bem forte, é para o Senhor Jesus. Ele é dono, Ele é rei, Ele é fiel, Ele é Senhor, Ele é maravilhoso, tem dado a nós tudo aquilo que nós precisamos. E nós temos que ter a nossa alma doutrinada. O espírito tem que prevalecer e a alma tem que ser subjugada. E eu tenho que me liderar. Amém? Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Vamos fechar os corredores aqui. Isso. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Agora eu gostaria que você mentalizasse aí. Você tem conseguido se liderar? Você tem conseguido fazer aquilo que lhe é proposto? Você tem conseguido realizar tudo aquilo que Deus fala para você realizar? Você tem conseguido liderar os seus pensamentos, liderar o seu emocional, liderar a sua falta de ir na igreja? Eu vi o João falando aqui no começo, eu falei, meu Deus, ele vai pregar. E ele sabe aquilo que está no meu caderno ali. Porque aquilo que ele está falando é aquilo que está no meu coração. É aquilo que está no coração de Deus. E como eu disse, querido, essa ministração é primeiro para a minha vida. É primeiro para mim, porque eu preciso liderar a minha vida. E eu quero dizer para você que aqui está, lidere-se, lidere a si mesmo, subjugue a vossa alma, subjugue as vossas vontades e sirva a sua família, sirva a sua casa, sirva a igreja, fale de Jesus, porque essa é a incumbência que o Senhor nos deu. Essa é a incumbência que o Senhor nos deu. Aqui como igreja unida, todos nós damos as mãos e mostramos para o reino espiritual que nós somos unidos e que o que prevalece na nossa vida é o Espírito Santo de Deus, e a nossa alma agora ela é subjugada, porque eu vou saber fazer as coisas direcionadas pela palavra de Deus, pela palavra. Deus nos deu um espírito, uma alma e um corpo. A nossa alma habita no nosso corpo. Nosso espírito habita no nosso corpo. Só tem uma coisa, o espírito tem que prevalecer.
Mas muitas vezes as nossas vontades, a nossa alma é o que prevalece, e nós não somos direcionados pelo Senhor, nós não somos liderados pelo Senhor. E o que lidera o nosso triuno, corpo, alma e espírito, não é o nosso espírito que está associado ao Espírito Santo, mas sim a nossa alma, onde está o nosso intelecto e as nossas vontades. As nossas vontades têm que ser elas subjugadas, e o que tem que prevalecer é a vontade de Cristo sobre a nossa vida, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Deus, eu quero me liderar, eu quero fazer o melhor, eu quero ser um exemplo, eu quero pregar a Tua palavra, eu quero ser ungido do Senhor, eu quero me derramar na Tua presença, eu quero orar todos os dias, porque o Senhor é número 1 na minha vida. O Senhor é o número 1 na minha vida. E eu vou orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, Tua igreja aqui se mostrando unida ao reino espiritual, e cada um, Senhor Deus, buscando o liderar-se, o estar ligado a Ti, o estar ligado ao Senhor, o se derramar no Senhor, a fazer a Tua vontade e não a vontade da nossa carne. Pai, a Tua palavra diz que aquele que quer ser grande, que sirva. Nós queremos servir a Ti, nós queremos fazer a Tua vontade, pregar o Evangelho, vir à Tua casa, Te adorar, despreocupado, Senhor, se o Senhor vai nos abençoar ou não, porque o importante não é o chapéu na mão, não é as nossas bênçãos, as nossas vontades, mas adorar e bendizer ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu declaro sobre a minha vida que eu vou me liderar, que eu vou executar, Senhor Deus, a Tua obra, que eu vou executar a obra do Espírito na minha vida, e que a obra da carne possa cair, ser subjugada em o nome de Jesus. Que a minha alma, os meus desejos, Senhor Deus, sejam subjugados, e a vontade do Espírito seja ela prevalecente na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Eu oro, meu Pai, declarando, Senhor Deus, que o Espírito de Deus está sobre este lugar, e que a Tua bênção está sobre essas vidas que aqui estão. Nós como igreja, Senhor Deus, declaramos que nós vamos nos liderar e vamos Te glorificar para todos sempre, para a glória do Senhor, em o nome de Jesus. E todos digam amém. Glória a Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Ele é maravilhoso. Vamos fazer uma bagunça santa aqui. Abrace a pessoa que está do seu lado, fala para ele assim: lidere-se, lidere-se, tenha força, lidere-se. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia.